Hello, English students! Welcome to your English class number 49 of the basic level. This is the third part of the general review from the basic level. Muito bem, bem-vindos alunos do nosso curso de inglês do nível básico. A aula de número 49 é a terceira parte da revisão geral do nosso curso básico. Então, essa é a penúltima parte. São em 4 partes essa última revisão que a gente está vendo desde o inicinho do curso até as últimas aulas. Então, hoje nós estamos na parte 3 e vamos ver as aulas da 27 até a aula 34. Então, vamos lá. Classes 27 and 28. Muito bem. Então, a gente começa aqui com prepositions of locations. Então, preposições de localização. Essa matéria tem um exercício bem legal que vocês vão encontrar no homework, que é um exercício que tem uma maçã e uma cesta, e aí a maçã está posicionada em vários locais, dentro da cesta, do lado da cesta, embaixo da cesta, por cima da cesta. E aí vocês vão praticar, né? Essas preposições informando onde que a maçã está localizada, e aí vocês vão usar essas preposições aqui. Então, as mais famosas, né, que a gente tem é a preposição on, in e at. Essas preposições, elas são traduzidas normalmente como no e na. Às vezes elas têm alguma tradução um pouquinho diferente. Por exemplo, o on, além de no e na e em, ele pode significar sobre ou por cima. Então, qualquer coisa que esteja sobre algo, a gente fala que está on. Então, indica que algo está sobre uma superfície, além de ser indicada para indicar rua e o andar de edifícios. Também a gente usa para dias da semana, lembra? Por exemplo, eu estudo inglês nas quartas-feiras. I study English on Wednesdays. Então, tipo, eu quero falar um dia da semana na quarta, na quinta, no domingo, eu vou usar o on. Esse no ou na vai ser on. In, ele significa no ou na e também significa dentro. Então, se eu for informar que algo está localizado dentro de outra coisa, esse in vai ficar in. O in, ele é o menos específico das preposições. Então, a gente usa in para quando a gente vai falar em datas muito em aberto, assim, eu vou falar só o mês, ou só o ano, ou só o século. Por exemplo, em 1990, vai ser in 1990. Em junho, in June. E assim por diante. O at é o mais específico. O at já é para local específico e horário pontual. Muito bem, então, além disso, eu esqueci de falar no in, que ele também é utilizado para endereços não específicos. Então, se eu falar assim, eu moro no Brasil, eu moro em São Paulo, eu moro no, sei lá, qualquer bairro, até o bairro eu vou falar o in, tá? Então, quando eu não tô te dando endereço específico, eu tô falando que eu moro nesse bairro ou nessa cidade e nesse país, tá? Então, quando é um endereço não específico, a gente usa in também. O at já é para endereços específicos, então se eu vou falar de um comércio, de uma loja, por exemplo, se eu for falar assim, eu vou jantar no McDonald's. I will have dinner at McDonald's. Por que at? Por mais que tenha vários McDonald's, é um nome, né? É um local específico, por isso que a gente usa at, tá? Endereço específico é quando tem o número completo. Então, eu tenho um endereço que eu tô dizendo o nome da rua, o número da casa e a cidade. Esse é o endereço específico. Às vezes nem precisa ter a cidade, né? Às vezes você dá um endereço, a pessoa já sabe que cidade você mora, você fala o nome da rua e o número da casa e pronto. Se tiver o nome da rua e o número da casa, já usa at, que é considerado o endereço específico. Para hora também a gente usa at. Então, a aula começa às 2. The class starts at 2. Esse as de quando a gente informa a hora também é at. As outras preposições que a gente tem aqui é o above, que significa sobre ou por cima, mas não sobre como o on. O on, esse sobre tem que estar encostado,
tá? Tem que estar assim, não tem que estar assim. Então, se tá meio que no ar, assim, flutuando, é above. Se tiver em cima, é on, tá? Tem essa diferença. Behind, atrás. Between, entre, no meio de duas coisas. In front of, em frente, diante. Next to, ao lado ou próximo. Under, embaixo ou debaixo. E over, além e por cima. Então, o over também pode ser usado como o above, né? Alguma coisa que está passando por cima. Muito bem, então essas foram as preposições. Do outro lado, a gente tem alguns adjetivos de personalidade. Então, isso é mais vocabulário. Eu só vou ler a pronúncia para vocês, tá bom? Para ficar bem firme na memória como você fala cada uma dessas palavras. Então, nós temos aqui adorável, que é adorable. Confiante, confident. Então, confident não é confidente, tá? É confiante. Então, confident. Easygoing é calmo, fácil de lidar. Friendly, amigável. Generous, generoso. Honest, honesto. Kind, gentil. Reliable, honesto, confiável. Sensible, sensible não é sensível, é sensato, tá bom? Então, sensible, sensato. Ambitious, ambicioso. Bossy, mandão. Coward, covarde. Fake, falso. Jealous, pode ser ciumento ou invejoso. Selfish, egoísta. Sensitive, aí ó, sensitive é sensível. Shy, tímido. Spoiled, mimado. Stubborn, teimoso. Muito bem, let's go to slide number 3, class 29. A gente tem mais adjetivos. Esses adjetivos aqui, eles indicam emoção, coisas que você está sentindo. Então, são qualidades mais relativas a alguma emoção. Então, nós temos in love, apaixonado, upset, chateado, lonely, solitário, excited, animado, bored, tá? Você não lê o E, então você fala bored. Entediado, miserable. Miserable, nesse caso você não vai pronunciar o A, fica miserable. Extremamente infeliz. Thrilled. Então a língua no meio dos dentes, depois a língua vai lá pra cima na hora de falar o L. Thrilled. Então o thrilled é super entusiasmado. Delighted, encantado. Embarrassed, constrangido, proud, orgulhoso. Devastated, desolado. Ashamed, envergonhado. Disappointed, decepcionado. E exhausted, exausto. Vamos para o próximo, que é o future continuous. Então, o future continuous, em algumas situações, ele pode ser usado em inglês, né? Em português, normalmente, quando a gente usa, ele tá errado, né? Que é aquele tipo de frase que é muito utilizado nos call centers, né? Eu vou estar enviando, eu vou estar mandando, eu vou estar dizendo, eu vou estar... Então, esse tipo de uso dele é errado, mas em inglês tem algumas opções em que a gente pode usar o future continuous e que ele está correto. Então, primeiro vamos entender como que a gente monta uma frase no future continuous. Então, o future continuous, a frase, ela tem que ter um sujeito, né? Vai ter um nome ou um pronome ali. Aí vai ter o auxiliar will, depois o verbo to be, que é obrigatório. Então, por exemplo, o sujeito sou eu. I will be, mais um verbo com ing e aí a continuação da frase caso necessário. Muito bem, então a gente vai usar em situações diferentes, né? A gente pode usar o future continuous quando a gente tá planejando alguma coisa, a gente já tá prevendo alguma coisa que vai acontecer. Então, por exemplo, nesse momento, daqui a 2 dias eu vou estar viajando para a Europa. Então, uma coisa que de repente eu tô ansiosa para fazer, que eu já tô me imaginando, então daqui a 2 dias eu vou estar viajando para a Europa. Então, nesse caso, eu vou usar o future continuous. In 2 days, I will be traveling to Europe.
A gente também usa para falar algo que está acontecendo no momento e que vai se prolongar. Por exemplo, daqui a 1 hora eu ainda vou estar arrumando a casa. Então, in 1 hour I'll still be cleaning up the house, ok? Então você usa para poder imaginar um momento no futuro ou então para dizer uma coisa que está acontecendo e que vai se prolongar. E nesse caso você vai usar o ainda, né, para indicar que você já está fazendo aquilo, que aquilo já está acontecendo e que vai se prolongar no futuro. Muito bem, a gente tem algumas frases aqui para praticar. Let's practice. Em 1 ano eu estarei indo embora daqui. Então, como que fica essa frase no present continuous? Então, aqui eu já coloquei algumas palavras para ajudarem, mas vocês vão ter que montar essas frases na hora da aula, tá bom? A segunda frase tem até o fim do ano, até o fim da faculdade eu estarei devendo muito dinheiro no banco. E a última, ele estará reclamando disso amanhã, tá? Ele ainda, né, que é uma coisa que está acontecendo agora e que vai se prolongar para o futuro. Ele ainda estará reclamando disso amanhã. Então, nesse caso também é usado o future continuous, ok? Continuando, gente, vamos para o slide number 4, classes 31 and 32. A aula 31, a gente aprendeu o uso do possessivo, né? O possessivo, o que que é? É quando a gente usa o of, né, para dizer que é de, pertence a algum lugar ou alguma coisa, ou o apóstrofe s. Então, algumas situações, obrigatoriamente, a gente tem que usar o apóstrofe s para dizer que algo pertence a alguma pessoa. Ou a gente tem que usar o of. Então, algumas situações a gente tem que usar o apóstrofe s, outras situações a gente tem que usar o of, e em outras situações a gente pode escolher um ou outro. Então, aqui que a gente vai ver. Olha só, a gente pode usar o apóstrofe s quando a gente está falando de pessoas ou de animais. Então, eu vou falar assim, o rabo do meu cachorro é comprido. Então, my dog's tail is long. My dog's tail is long. Como que funciona isso? Então, eu tô falando o quê? Do rabo do meu cachorro. Quem é o dono do rabo? É o cachorro, né? O meu cachorro. Então, quem vai ter o apóstrofe S é o dono daquilo, né? A pessoa que possui, né? Então, eu vou falar o rabo do cachorro. Então, primeiro vai vir my dog, apóstrofe S, e depois o que pertence a ele. No caso, eu tô falando do rabinho dele. Então, eu vou falar tail. Então, vai ficar o rabo do meu cachorro, my dog's tail, tá? Então, o dono vai vir sempre com apóstrofe S e depois do apóstrofe S vai vir do que ele é dono, tá? Então, em português acaba sendo traduzido ao contrário, tá? Mas em inglês, o dono daquilo tem que vir sempre na frente com apóstrofe S e depois que vai vir do que ele é dono, né? Então, no caso, eu tô falando do rabo do cachorro. Agora vamos falar de uma pessoa, por exemplo. A irmã do João é bonita. Então, é irmã de quem? Do João. Então, quem tem irmã é o João. Então, eu vou dizer assim, João, apóstrofe S, então fica João's sister is pretty ou is beautiful. Então, a irmã do João é bonita. João's sister is beautiful. Ok? Então, quem é o dono da irmã é o João, né? Eu tô falando que a irmã é dele. Então, vem o nome dele na frente, apóstrofe S, e depois o que é? O que é do João? No caso, a irmã. Mas eu poderia falar de outra coisa também. O sorriso do João, a casa do João, o carro do João, o carro da minha mãe, a casa da minha mãe. Eu posso falar sobre qualquer pessoa ou animal usando apóstrofe S, tá bom? Então, vamos colocar mais um exemplo. Vamos dizer assim, o carro do meu irmão. My brother's car. Então, quem é o dono? My brother, meu irmão. O que ele tem? O carro. Então, vai vir o my brother primeiro, apóstrofe S, e depois do que ele é dono, que é o carro. Então, fica my brother's car, ok? Então, é assim que a gente usa o apóstrofe S. Quando a gente usa o of a gente usa para falar de algo, de algum objeto inanimado. Para falar, quando a gente tem um nome muito grande, então, pra gente falar assim,
o filho do presidente da República da China. Então, ao invés da gente falar the Republic of China's president's son, a gente vai falar the son of the President of Republic of China, ok? Então, quando o nome é muito comprido, a gente vai usar o of, tá bom? E aí, aqueles objetos inanimados, como eu falei, eu tô falando de alguma coisa em relação a uma porta, a um guarda-roupa, a um livro, enfim, qualquer objeto inanimado, a gente não usa apóstrofe S para falar de uma característica dele, a gente usa o of. Então, por exemplo, a porta do guarda-roupa, the closet's door, não pode ser usado, tá, gente? Então, the closet's door, não, tem que ser the door of the closet, porque é um objeto inanimado, ok? Muito bem. E também tem algumas expressões fixas que precisam ter o of. Então, se eu tô dizendo o início de alguma coisa, o início do livro, o início da estrada, a gente vai usar o of, né? The beginning of the road, the beginning of the book. O meio, o final, o topo, o fundo, a frente, atrás e o lado. Então, qualquer coisa que indica a localização, a gente vai usar o of, tá? Então, o fim da estrada, the end of the road. O fim do livro, the end of the book. Então, a gente vai usar, quando tá usando essas localizações, nessas expressões fixas de localização, a gente vai usar o of. E quando a gente pode usar os dois? Quando a gente pode escolher? Então, se a gente tá falando de algum nome de companhia ou de uma empresa, tá? Então, vou falar assim, os funcionários da Globo, the employees of Globo, or Globo's employees, ok? Então, os dois estão corretos. A gente tá falando de uma empresa ou de uma companhia. O outro caso é quando a gente tá falando de meios de transporte. Então, a porta do carro, the door of the car, ou the car's door. Também os dois estão corretos, tá? E para países também ou localidades. Então, se eu for falar a bandeira do Brasil, Brazil's flag, ou the flag of Brazil. As duas maneiras estão corretas. Muito bem, quando a gente, terminando aqui na aula, a gente vai praticar. Então, tem John e tem daughter. Como que fica a filha do John? Eu uso of ou eu uso apóstrofe S? E leg table, como que fica a perna da mesa? Como que fica a asa do avião? E a rainha da Inglaterra? Como que eu escrevo, tá? Para deixar no possessivo. Então, isso tudo a gente vai treinar na aula. Muito bem, continuando na próxima prepositions with, over e by. Então, a gente tem essas três preposições específicas para dar mais ênfase. Eu sei que vocês vão achar estranho, vocês vão pensar assim, mas a gente já não viu over naquela outra matéria de localização? Sim, mas lá o over, ele tava como preposição de localização. Aqui vocês vão ver que ele tem outros usos também. Então, por isso é importante a gente prestar atenção nessa matéria. Então, a gente começa com with, né, que significa com. Ele sempre vai significar com. Então, quando vocês têm que traduzir alguma coisa aqui, onde vocês vão falar com, usa with, que não tem erro. Aqui eu acrescentei um outro importante, que é o without. É with, mais a palavra out. Então, fica without. Without já é o contrário de with. Então, with é com, without é sem, tá? Muito bem. O over, ele pode indicar um movimento de um lado ao outro. Se eu falar assim, come over here, go over there. Então, para você vir até mim, né? Come over here, venha até aqui, é um movimento. Go over there, vá até lá, é um outro movimento. Então, a gente usa o over para indicar um movimento. Para indicar um movimento para baixo, tipo caiu sobre, fell over, né? É um exemplo. Então, it will fall over me. Isso vai cair sobre mim, em cima de mim. Então, o over, ele pode ser traduzido também como em cima, sobre quando algo está caindo, né? Tá nesse sentido. Quando indica também excesso, então a gente pode falar assim que
traduzir como mais, né? O exemplo que a gente tem aqui, ó, é he weighs over 300 pounds. Então, ele pesa acima, ele pesa mais do que 300 pounds, que seria 136 quilos. Tá? Então, esse over no sentido de acima, tá? Um número acima. Indicando um período de tempo também a gente usa over. I haven't seen her over the past 2 years. Eu não a tenho visto pelos últimos 2 anos. Então, nesse caso, o over vai ser traduzido como pelos, né? Que é por um período de tempo. Então, pelos últimos 2 anos. For over the past 2 years. O by, ele tem várias utilizações também diferentes. Então, a gente tem o by, que a gente usa quando vai falar sobre meios de transporte, né? Ai, eu venho de ônibus. Esse de, né, do de ônibus vai ser by, e aí acrescento o bus. Ai, de avião, by airplane, e assim por diante. Autoria ou algo feito por alguém. Ah, essa música foi escrita pelo fulano. This song was written by... E aí você fala o nome da pessoa. Lado ou proximidade, eu vou falar I live by the beach. Significa eu moro próximo, perto da praia, tá? Então, by também pode ser usado para proximidade. E alguma ação com um propósito. Então, eu vou falar assim... Ai, eu consegui perder peso começando uma dieta, né? Por, né, fazer uma dieta. Então, a ação de fazer a dieta foi com o propósito de perder peso. Então, como que eu consegui isso? Aí eu uso by para explicar. By going on a diet. So, I lost weight by going on a diet, né? Fazendo uma dieta. Nesse caso, às vezes o by não vai ter nem tradução, ok? Então, esse aí é uma ação com um propósito. Deixa eu ver se eu consigo dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu passei na prova estudando muito. Então, antes do estudando, eu vou colocar o by para explicar que esse foi o método que eu encontrei para poder passar na prova. Então, I passed the test by studying a lot, studying hard. Okay? Então, esse é o método que eu usei para poder passar na prova. Eu vou usar o by. Continuing here, slide number 5, class 34. Então, aqui a gente tem as tag questions. Então, tag questions, vocês lembram delas, gente? Então, as tag questions são aquelas perguntas que a gente coloca no final da frase para poder confirmar uma informação. Então, como que a gente monta? A gente coloca exatamente o contrário da frase. Então, se é uma frase afirmativa, a tag question vai ser negativa. Se é uma frase negativa, a tag question vai ser afirmativa. Então, sempre vai depender se ela tá no futuro, no passado, para você escolher o auxiliar que você vai usar. Por exemplo, numa frase que tá no presente, que não tem verbo to be, que não tem auxiliar, eu vou usar o do ou don't, né? Se for negativo. Então, a primeira frase, I look beautiful. Don't I? Então, eu vou perguntar assim, eu tô bonita, não estou? Então, eu tô confirmando. E aí, nesse caso, a frase tá no presente, eu vou usar o don't, tá? Se a frase fosse o contrário, eu estivesse dizendo assim, eu não estou bonita, estou? Seria, I don't look beautiful, do I? Então, aí eu usaria o do ao invés do don't, porque seria uma frase negativa e a tag question tem que ser afirmativa. Continuando. You don't pay rent, do you? Então, você não paga aluguel. É uma frase negativa. Você não paga aluguel, paga? Então, eu vou perguntar, do you? Outro exemplo. You're not pregnant, are you? Então, a frase, você não está grávida, está? Então, eu falo negativo e aí vou pro positivo. Então, é sempre essa ordem, gente. Por exemplo, vamos um pouquinho mais aqui pra frente. Tá falando assim, he didn't run away. Did he? Então, a frase tá no passado, auxiliar didn't. Ele não fugiu. Fugiu? Então, eu vou usar o auxiliar did pra fazer a pergunta. Aí, a frase tá no passado. I knew it. They knew it. Didn't they? Porque tá no passado, então, o auxiliar pra tag question vai ter que estar no passado também. Então, baseado nisso, a gente vai ter que praticar aqui. A gente tem essas 5 frases para vocês completarem usando a tag question correta para elas.
tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deem uma conferida lá na aula 34 para rever, mas eu acho que esse aí é bem tranquilo, né, gente? Se tiverem dúvida, também falem comigo durante a aula. Só não vou me estender muito, senão a aula vai ficar muito comprida. Vamos continuar então aqui, a gente tem o último slide, que é o slide número 6, que é o uso do verbo get. O verbo get é um dos que tem mais traduções no idioma inglês. Ele significa muita coisa. Então aqui tem um resumo explicando quando a gente usa o get e quais são as traduções. Então tem vários usos. Então a gente tá falando aqui, ó, que o get ele pode significar conseguir, obter, ganhar, pegar, dependendo da frase. O primeiro exemplo que tem aqui é como receber, né? Então, a gente tem esse exemplo falando I got my high school diploma last year. Eu ganhei, né, o meu diploma escolar, o meu diploma do colegial no ano passado. Então, eu vou usar o get nesse sentido. Nesse caso aí, como é uma frase no passado, get ficou got, né, que é o passado de get. Então, muda só uma letrinha. Também, quando a gente a gente tá sentindo alguma coisa, alguma dor, alguma coisa ruim, a gente usa o get. Então, por exemplo, se eu tô com dor de cabeça, eu não vou falar I have a headache. Pode até falar, mas é mais comum você usar o get. Então, no caso, você usa no passado. I got a headache, tá? Tenho uma dor de cabeça. A gente pode usar o get também como comprar. Exemplo, he got a new car. Ele comprou um carro novo, tá? Perfeito. Então, só para explicar para vocês, por que o get ficou no passado quando eu tô falando de uma doença, uma dor, alguma coisa que eu tô sentindo? Porque quando você fala, você já tá com a dor, né? A dor já veio em você. Então, por isso que é dito no passado. Seria assim, eu peguei uma dor de cabeça. Não quer dizer que a dor de cabeça já passou. Mas se você tá falando, você tem que dizer no passado, tá? Porque é uma coisa que já aconteceu e por isso eles vão usar no passado. Você também pode usar o get para persuadir ou fazer com que, né? No sentido de persuadir e fazer com que. Então, os exemplos que a gente tem aqui It got me thinking. Então, isso me deixou pensando, me fez ficar pensando. A gente pode usar nesse sentido. Eu posso falar assim, you got me insane. Você me deixou maluca, né? Me fez com que eu ficasse maluca. Ganhar de remuneração. He gets a lot of money painting famous people's house. Então, ele ganha muito dinheiro pintando casas de pessoas famosas. Get money. Get também pode ser o verbo entender. Então, se eu pergunto, do you get it? Quer dizer, você entende isso? Ou did you get it? Você entendeu? Get também pode ser chegar. Quando eu chegar em casa, eu te ligo. When I get home, I'll call you. O exemplo que tem aqui é call me when you get home, né? Me ligue quando você chegar em casa. E por último, ele como alcançar, atingir e conseguir. E o exemplo de frase que nós temos é I know I can get what I want. Eu sei que eu posso conseguir o que eu quero, tá? Então, o verbo get, ele é muito importante, ele tem todos esses sentidos e vocês deem uma olhadinha aí também para aprender direitinho. Faltou mais um uso do get, que é atingir uma condição. Por exemplo, está ficando tarde, it's getting late. Tá ficando calor, it's getting hot. E assim por diante. Então, quando vai atingir uma condição, a gente usa o verbo get, normalmente no ing, né? Ele está ficando rico, he's getting rich. Então, mais um uso aí do get, ok? Então, é essa a aula de hoje, gente. Qualquer dúvida, anotem. A gente se fala na aula ao vivo. Beijos e até!